Estou recebendo aqui o professor Marcos, professor de História, que toda vez que ele vem no programa aqui, o pessoal fala que entende tudo. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querida? Tudo bem, grande. Cada vez que o senhor vem aqui, o pessoal presta atenção que entende tudo que o senhor fala, hein? Eu agradeço muito, só não me chama de senhor, por favor. Fique à vontade. É respeito. Professor, amanhã, dia 9 de julho, feriado. Graças a Deus, feriado. Mas vamos perder, né? Sábado e feriado. Vai ter comemoração na nossa cidade? Antes de começar a falar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que vai acontecer na nossa cidade. Temos celebração, como todo ano, aqui no Jardim de Baixo, né, na Praça da República. Às 9 horas da manhã começa a celebração. 9 horas. Às 9 horas. E o senhor vai fazer parte, o professor vai fazer parte? Opa, estarei lá com o pessoal que são alunos meus, são professores, amigos meus. Tem um pessoal do Tiro de Guerra, da PM, que vai participar, enfim. Nós vamos ter um pouquinho de reencenação histórica, homenagem aos mortos de 32, de Jaú e região. Enfim, vai ser bonito. Vai ser legal. E tudo que o senhor trouxe hoje, nós vamos explicar ao decorrer do nosso bate-papo? Opa, com prazer. Gente, e tudo que está aqui é original, é isso mesmo, professor? Opa, original. Participou da guerra, tudo isso daqui. Opa. Gente, ele é demais. Teve tudo. Professor, qual a importância da Revolução de 32 para a história? A Revolução de 32 tem sua importância maior quando nós analisamos a importância da democracia, a importância da liberdade. 1932, mais do que uma revolução, como romanticamente se idealizou desde aquela época, foi um movimento que seria melhor chamado de movimento constitucionalista, ou seja, um movimento em prol da Constituição, um movimento em prol da democracia, das liberdades que o Brasil à época não tinha. O Brasil era uma ditadura, Getúlio Vargas, e São Paulo se levantou em 32 para combater essa ditadura, acabar com essa ditadura. Embora no país inteiro houvesse descontentes e houvesse uma programação para que a Revolução começasse no Rio Grande do Sul, daí com apoio de Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e etc., só São Paulo acabou se levantando numa última hora, né? Mas de todo modo, a importância de 32 é isso, é a luta pela democracia, pelo direito político, o direito individual, o voto secreto, o voto feminino, que nasceram depois de 32. Essa é a importância do movimento, é a liberdade acima de tudo. Professor, e por que a gente não vê assim o pessoal, né? Não é tão divulgado a Revolução de 32, porque não foi importante? Pois é, ela foi muito importante e foi um maior acontecimento cívico da história do Brasil, o maior movimento cívico da história do Brasil, no que tange a importância de um movimento com envolvimento popular, com o ideal de uma causa nobre, que é justamente a democracia. Ela foi muito importante. Mas por que não é tão divulgado, não é tão bem trabalhada, mesmo no estado de São Paulo, até mesmo nas faculdades de história do estado de São Paulo? É porque desde 32 existe uma crença muito grande, muito predominante, de que aquele movimento foi meramente para que a elite paulista voltasse ao poder. A elite paulista havia sido apiada do poder, havia sido afastada do poder, a elite do café daquela época, né? Havia sido afastada do poder pelo Getúlio, e acreditava-se que era meramente uma luta da elite para voltar ao poder. Alguns, ainda com mais maldade, como foi a propaganda do ditador Getúlio Vargas na época, acreditaram e ainda acreditam que São Paulo queria se separar do Brasil, o que nunca foi o ideal. Apesar de haverem separatistas no estado de São Paulo, desde aquela época até hoje, mas o movimento constitucionalista não teve esse ideal. De todo modo, com essa crença predominante, ainda se deixa a Revolução de 32 de lado, como se não fosse de veras um movimento constitucionalista, mas sim uma mera revolta elitista. É uma pena, né? Porque tivemos uma participação popular muito grande, muito ampla, e muito bonita. E eles acreditam que não foi uma... Exatamente. Simplesmente o que se defende nas escolas, nas apostilas, nos livros didáticos, nas faculdades mesmo em São Paulo, é que foi uma mera luta elitista. Eu só não entendo que luta elitista que é essa, que consegue mobilizar mais de 200 mil voluntários, que consegue mobilizar que operários doassem metade do salário para ajudar na fabricação de capacete de aço. Aliás, o Brasil nem tinha capacete de aço naquela época, foi adaptado o capacete para ser produzido em fábricas de panela de São Paulo.
E os operários que não ganham bem até hoje, na época da Revolução, nos 3 meses de Revolução, de julho a agosto, setembro. Também, professor? Sim. Então, foi feito em fábrica de panela? Exatamente. E os operários ajudando na fabricação e doando. Claro, por favor, pode colocar. E que todos... É pesado, professor. É pesadinho. Mas por quê? Então, o capacete foi instituído como obrigatório a partir da Primeira Guerra Mundial. Ele não segura tiros de bala, nem de revólver, nem de fuzil. Eu pensei que segurasse, por isso que... Não segura. Apesar de ser de aço, não segura. Ele tem a carneira por dentro, como vocês podem ver. Essa é uma carneira de reprodução, porque a original tá guardada, porque é difícil se preservar a original, porque é de couro, resseca, desgasta. Mas com a carneira, que fica sobre o couro cabeludo, e sobre a carneira nós temos o capacete, então tem um amortecimento no caso de pegar algum estilhaço. É isso que eu ia falar, porque eu percebi aqui. Pau, pedra, pedaço de morteiro, de granada, enfim. Amortece, né? Dá uma amortecida. E salvou vida isso aí, viu? Salvou vida. Verdade? Salvou vida. E esse aqui é original. Esse aqui, no caso, ele foi repintado porque ele estava enferrujado. Esse foi de um voluntário de Avaré, que um aluno meu encontrou, o bisavô dele que utilizou, ele nem sabia. Estava jogado no quintal em Avaré, ele encontrou e me deu de presente. Você ficou super feliz. Ah, demais, demais. Gustavo Fortes, meu amigo peão lá de Avaré. Verdade? E tem outros capacetes, temos outros modelos. Esse aqui é o Paulistinha, como a gente chama, que é mais simples, é feito numa peça só. E esse? Esse aqui é o modelo francês, que tem a rebarba aqui ao lado, tem a crista de galo, que a gente chama aqui em cima. Esse aqui era mais difícil a produção, né? E foi usado esse também? Também. Esse aqui está na pintura original. Esse aqui, inclusive aqui na frente é interessante ver o desenho do brasão do estado de São Paulo, que foi feito pelo veterano na época da Revolução. Esse brasão foi riscado com faca ou coisa que o valha, que é o brasão paulista com orgulho. O brasão foi desenhado, com licença, durante a Revolução de 32. É o brasão do estado de São Paulo que diz em latim Pro São Paulo fiant eximia. Ou seja, por São Paulo façam-se grandes coisas. E logo já foi modificado para Pro Brasilia fiant eximia, quer dizer, pelo Brasil façam-se grandes coisas, não só por São Paulo, né? Brasão feito em 32 também, que é do estado até hoje. E esse também é original? Esse é original também. Esse é original. E professor, por que a nossa cidade já teve uma importância grande? Ela dá uma importância grande para a Revolução de 32, por quê? Nós tivemos uma participação imensa em 32. A nossa participação foi referencial do Estado em 32. Jaú ajudava a produzir farda, a produzir equipamentos, a produzir cachecóis, blusas, enfim, angariávamos fundos e todo tipo de doações que pudessem servir para 32. E teve pessoas também que participou? O voluntariado de Jaú foi dos maiores das cidades do interior de São Paulo. O porquê, professor? Então, por que tanta gente se envolvendo aqui em Jaú? Em parte era a elite jauense que estava descontente por ter sido afastada do poder pelo Getúlio. Era o pessoal da elite do café. Mas a grande maioria... O café era muito forte na nossa cidade, sim, né? Sim, muito forte. Mas a grande maioria, e essa grande maioria, eu estou falando mais de 700 voluntários jauenses, eram populares, que se alistaram simplesmente porque não suportavam mais uma ditadura para o país, né? E o ânimo que houve em 32 no alistamento foi muito grande. Tanto que teve gente que fugiu de casa em 32 para acompanhar batalhão, para se alistar escondido da família. Teve um garoto aqui em Jaú, que é muito famoso, embora a história não seja famosa, mas ele fugiu de casa em 32 e acompanhou um batalhão, que era um garoto chamado José Magalhães, de 15 anos, o Zezinho, que é o nome do estádio do 15, do campo do 15, o Zezinho Magalhães. O Zezinho Magalhães fugiu de casa, foi para as linhas de frente em 32, acabou sendo preso em 32. E tem outros episódios aí que eu não vou contar, porque eu vou recomendar para vocês uma leitura. Um livro muito bom, que eu te dei de presente ano passado, Dr. Reginato, lembra? Eu tenho. Rastros da Revolução Constitucionalista, do Dr. Antônio Fernando Reginato, aqui de Jaú. Mas temos grandes histórias aqui, e o que eu acho mais interessante, Solange, é justamente esse envolvimento popular
em 32. Porque Jaú assim, teve um destaque muito grande, né? Sim, muito grande. O próprio herói maior, como é considerado em Jaú, o João Ribeiro de Barros, ele não estava no Brasil na época. Ele era perseguido pela ditadura de Getúlio, ele estava em Portugal. Quando ele soube da Revolução, ele voltou de Portugal imediatamente, e mesmo assim ainda era perseguido, então ele desembarcou no Rio de Janeiro praticamente escondido. E com a ajuda de amigos ele conseguiu ficar refugiado da polícia, veio para cá, veio do Rio de Janeiro para cá, ele veio a pé pelo Vale do Paraíba, João Ribeiro de Barros, inclusive passando fome, passando sede. O João era um louco. O João Ribeiro de Barros era um louco. Aquele sujeito... Porque eles têm que vir falar Não, a gente tem que conversar sobre ele, que ele era um destemido incrível. E o João veio pelo Vale do Paraíba até as fronteiras paulistas, se apresentou, foi reconhecido de imediato. Enfim, o que o João tinha de ouro e prata, aliás, de ouro dos troféus e medalhas que ele recebeu pelo voo de 5 anos antes, né, o voo com o hidroavião Jaú, ele doou para uma campanha de 32, uma campanha muito bonita, que é a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. E muita gente colaborou. Aqui em Jaú houve uma colaboração fenomenal. Inclusive tem muita gente que tem em casa material e nem sabe. Tem em casa material. Quem doasse o básico recebia um certificado de doação. Agora, muitos que doavam até mais recebiam em troca um anel, que é um anel como esse aqui, ó. O anel da campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. Essa é a versão masculina, esta é a versão feminina. Esse anelzinho feminino que eu trouxe, inclusive, dá pra ver que ele é bem fininho, ele é bem estreitinho. Era de uma garotinha de 32, uma menininha, que ela doou a mesada para a Revolução de 32, por isso que o anel é bem estreitinho. Ela doou a mesada e ganhou um anel. Ganhou um anelzinho. Eu tenho outros dois aqui que foram usados por um casal. O que é interessante desses dois é esse aqui. Deixa eu segurar para ele mostrar, você pode falar. Esse aqui da direita, esse aqui é do modelo da Aliança de 32, porque muitos casais, sem ter nada de ouro ou qualquer joia que pudesse doar, doavam a própria aliança de casamento. Aí a Sociedade de São Paulo de 32, que era o MMDC, resolveu montar alianças de ferro para substituir essas alianças de casamento, para que os casais não ficassem sem aliança, lógico. Então davam essas alianças em troca das alianças de casamento. E na borda da aliança escrito: "Dei ouro para o bem de São Paulo, 1932. Tem uma aliança aqui, ó, essa última, a outra. Essa daqui, ó. Isso. Essa foi tão utilizada que está totalmente gasta. É a aliança feita de latão. Eram feitas de latão ou de ferro, mas totalmente gasta, que foi usada a vida inteira por algum paulista que doou a sua aliança em troca em 32, né? É muito bonito isso. Eles trocavam aliança. Tinham outros também, que estes eram mais da elite, eram profissionais. E dessa outra caixinha, eles doavam o anel de formatura. E aí? E esse é um anel de formatura adaptado em 32. É o anel de formatura de direito, esse aí, também da campanha do Ouro. Anel de formatura de direito. Aí tinha de engenharia, de medicina, de veterinário, etc, etc. Né? E com esse dinheiro eles compravam... Aí eles pagavam os capacetes para os soldados, embora o operariado tivesse doado metade do salário, como eu disse, né? Eles compravam equipamentos, né? Custeavam as fardas. Quero mostrar aqui. Gente, ele adquiriu uma farda também de 32. Deixa eu segurar. É pesada! É pesada, é brim grosso, é pesado mesmo. E é feita assim, é feita no improviso, olha só. Com costura de improviso, com costura do tipo caseira mesmo. E no improviso nós fazíamos as fardas e quando com sorte conseguíamos equipamento que ainda tinha no exército aqui em São Paulo, na polícia. Mas a farda, assim, o brim, o distintivo também da patente, era feito assim, no improviso. E aqui em Jaú nós colaborávamos também nessa confecção. E essa pessoa teve um soldado que usou. Exatamente, essa farda aqui teve um soldado que usou. Teve um soldado que usou. Essa farda aqui é muito parecida. Agora é sua. Agora é minha, graças a Deus. Que legal! Agora é minha. É difícil encontrar farda de 32, mas essa eu consegui. Por que, professor?
Porque a maioria foi parar no lixo. A maioria foi parar no lixo. Infelizmente. Os capacetes também, muitos foram descartados. Eu já vi casos de capacete que foi encontrado no lixão, capacete que virou vaso de planta, capacete que foi usado depois pelos filhos, netos de veteranos brincando e acabou se perdendo. Sim, né? Como que é. Agora fala pra mim, a importância que teve a mulher na história de 32. A mulher teve a importância das maiores, porque a mulher, na retaguarda, as mulheres foram indispensáveis. Nós tivemos aí mais de 100 mil mulheres voluntárias na confecção das fardas. Elas ficavam trabalhando. Sim, na confecção das fardas, na própria produção de capacetes, de armamentos, comida também, é lógico, né? E como operárias, 67 mil mulheres substituíram seus maridos, seus filhos, seus pais, enfim, que foram para a linha de frente e substituíram na indústria, no comércio e tal. Essas mais de 67 mil mulheres ocuparam cargos no comércio, na indústria, etc., e não voltaram mais para casa. Essas mulheres se colocaram no mercado de trabalho e lá permaneceram. Acabou, elas continuaram. Exatamente, continuaram. E isso é sociologia, isso é importante. Isso vai além da história, porque isso é inserção da mulher no mercado de trabalho, isso é inserção da mulher na participação política, tanto que nós temos também mulher indo para a linha de frente. Aqui próximo, na região de Araraquara, havia uma professora, a Estela Rosa Esguaçábia, que passando um batalhão próximo à casa dela, um voluntário tirou as fardas, equipamentos, largou fuzil, capacete e tudo, porque ele não queria mais ir para a Revolução. Ele viu que o negócio era sério, ele largou tudo, como vários fizeram também, né? Só um parênteses, daqui de Jaú, tem mais ou menos uns 20 voluntários que só foram para a Revolução para tirar foto. Não teve, é lógico, né? Todo movimento, toda revolução, toda guerra tem isso. Tem gente que vai lá, faz pose e não vê nada, né? Mas no caso dessa moça aí, ela encontrou essa farda, esse capacete, tá? Ela pegou para si e se alistou como soldado Mário. Ela tinha um cabelo curtinho, se alistou como soldado Mário. E já foi descoberta logo de cara, não, porque soldado Mário ela implorou para permanecer, aí ficou como Maria Soldado. Mas ela não saiu, então ela ficou. Ela ficou, ela lutou, ela chegou a aprisionar inimigo, ela aprisionou inclusive um tenente mineiro, que era das tropas do Getúlio, que vinham contra São Paulo, e esse tenente mineiro, depois da Revolução, ficou perseguindo essa professora, de modo que ela nem conseguiu dar aula depois da Revolução. Ela trabalhou como inspetora de aluno depois da Revolução, mas não conseguiu mais dar aula. Maria Esguaçábia, uma heroína de 32, como tem outras mulheres também que participaram. E o que é interessante, depois da Revolução, pela primeira vez nós teremos uma deputada federal, uma mulher nos representando junto à Câmara dos Deputados do país, Dona Carlota de Queiroz, que era justamente uma das organizadoras da retaguarda paulista, uma senhora, né? Assim como nasce o voto feminino depois de 32, né? Enfim, as mulheres foram importantíssimas em 32. Agora, professor, eu acredito assim, né, que ainda existem muitas pessoas que são super leigas quando se fala em Revolução de 32, né? Sim. Como terminou isso? Então, terminou que os dois lados estavam numa luta terrível, porque a luta se sustentava, embora São Paulo praticamente sozinho, contra as tropas do país inteiro que acreditavam que São Paulo queria se separar e que fosse uma mera luta da elite e tal. São Paulo se sustentava. A retaguarda paulista, só gostaria de observar, querido, aqui, ó, os nossos soldados disparavam cartucho de fuzil e mandavam cápsula para a retaguarda, para serem recarregadas. Essas cápsulas aqui, que nós podemos ver até que elas estão fora de um padrão, elas estão fora de algo que seria o correto para fuzil, elas são da retaguarda paulista. Nós temos aqui também uma inovação tecnológica que é o capacete de aço, a granada de mão paulista, granada de mão fabricada pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. O pessoal da USP, que era politécnica na época já, e do Mackenzie, juntos produzindo equipamentos, armamentos, enfim. Essa daqui, jogava... Essa aqui,
você segura aqui na lingueta, puxa o grampo, aí quando solta, a lingueta vai pular. Pulando, dispara aqui o dispositivo, e o dispositivo depois de 8 segundos faz explodir a granada. Na falta de munição que nós tínhamos, porque cada soldado paulista só podia dar 5 tiros por dia, né? Tinha que controlar. Tinha que controlar, faltavam armas. Para 200 mil voluntários só tínhamos 35 mil armas. Então as trincheiras paulistas tiveram que improvisar demais. E o que destruía uma dessa na hora que... Essa aqui substituía em muito a fuzilaria, as metralhas e tal, né? Quando lançadas na trincheira inimiga e fazia destruição tremenda, né? E a luta, se mantendo assim, ela poderia durar mais tempo. Acontece que, graças a Deus, e ao entendimento do Getúlio, que foi muito inteligente, os dois lados baixaram armas. Então não teve... Então, não foi que simplesmente São Paulo se rendeu em 32. A tropa da polícia de São Paulo, que era força pública naquela época, se retirou, porque o então comandante que assumiu, o coronel Herculano de Carvalho, preferiu abandonar a luta, por ver que não tinha mais como ter um sucesso na Revolução, retirou as tropas, e o Getúlio determinou que os dois lados baixassem armas. No dia 28 de setembro, quando foi no dia 2 de outubro, já estava certo o armistício. Armistício quer dizer, os dois lados baixaram armas, os voluntários voltaram para casa, as tropas ditatoriais foram ocupando São Paulo, os comandantes, os líderes políticos foram exilados, foram mandados para Portugal. Os voluntários e o povo paulista simplesmente foram perdoados. Mas aí, professor, né, tanta guerra, tanta coisa, o que mudou para São Paulo? Então, aí nós tivemos São Paulo ocupado pelas tropas ditatoriais, né, as tropas do Getúlio. Aqui na nossa cidade, especificamente, os mineiros, né? As tropas de Minas desceram para cá. O que mudou para São Paulo? Pouco tempo depois, São Paulo ganhou um interventor, que era como se chamaria um governador naquela época. O Getúlio mandava intervir em seu nome, né? Por isso, interventor. São Paulo ganhou um interventor que não era militar e era um paulista, nos representava, Armando de Sales Oliveira. Ele é homenageado pelo pessoal da USP no Centro Acadêmico de São Carlos, o Centro Acadêmico Armando de Sales Oliveira, o famoso CAASO. E o mais importante, no ano seguinte, em 1933, São Paulo e o Brasil puderam votar para uma Assembleia Constituinte. Quer dizer, para deputados que formulariam uma nova Constituição, novas leis para o país. E essa nova Constituição, feita por esses deputados, foi promulgada, foi lançada, então, né? Foi promulgada em 1934. Então, queira ou não queira, baixou aí a guarda para os dois, mas São Paulo teve também seus benefícios. Exatamente. O benefício para São Paulo foi alcançado porque era o benefício pelo Brasil, que é justamente o que diz a bandeira de São Paulo, né? Sim, sim. A bandeira de São Paulo ela é muito semelhante ao desenho aqui da braçadeira de veterano, da Sociedade de Veteranos de 32 em MMDC. Nos faz lembrar a bandeira paulista com as 13 listas, com preto e branco, né? Aquele cantinho retangular em vermelho, o mapa do Brasil, desenhado em azul na bandeira, com as 4 estrelinhas em dourado. E o que diz a bandeira paulista? Num significado criado em 32. Diz o seguinte: de dia ou de noite, é o preto e o branco. De dia ou de noite, de leste a oeste, norte ou sul, são as 4 estrelinhas, os paulistas defendem o Brasil. E se for necessário, com o derramamento do próprio sangue, representado ali na cor vermelha. Pelo Brasil nós lutamos em 32, e o Brasil conseguiu a democracia depois de 32. Foi isso. E aqui, professor? Aí nós temos algumas miudezas da Revolução, são vários pingentinhos, medalhas, deixa eu tirar aqui para o pessoal apreciar melhor. Não, tá, sim. Pingentinhos, medalhas, broches, muita coisa foi produzida em 32 para celebrar a Revolução e para exaltar a Revolução. O que é gostoso perceber... Eles ganhavam isso. Muitos soldados ganhavam, alguns compravam para dar para os soldados, outros compravam de lembrancinha de 32, enfim, material do mais diverso aí, né? Tem de tudo aqui, tem broche,
E onde hoje, se o pessoal quer saber mais sobre, né, ter mais acesso sobre informação, como que vai procurar? Porque o professor aqui, ele sabe tudo, né? Imagina. Mas como que o pessoal vai ter mais acesso? Para quem já não está mais na escola? Porque eu mesmo não aprendi desse jeito, tudo na escola. Eu estou aprendendo aqui com o professor, né? Como procurar tudo isso? Pois é, eu recomendo a vocês que procurem bons livros sobre 32. Entre os bons livros tem um que se chama A Revolução de 32, simples assim o nome, que é de um sábio de Botucatu, um senhor já falecido infelizmente, Hernani Donato. É um livro praticamente a Bíblia da Revolução 32, de Hernani Donato, A Revolução 32. Tem um outro que é muito saboroso de ler, porque ele trabalha com as imagens de 32, e com essa ideia de manipulação de imagens e tal, de Gesiel de Paula, professor doutor pela Unicamp, Gesiel de Paula, se chama 1932, Imagens Construindo a História, de Gesiel de Paula. Tem também o livro, claro, do Dr. Reginato, 1932, Rastros da Revolução Constitucionalista, do Dr. Reginato, se consegue aqui em Jaú muito facilmente. E também um site que eu recomendo a vocês, que também tenham acesso pelo Facebook, Tudo por São Paulo, que era um lema de 32, tudoporsãopaulo.com.br, do meu amigo Ricardo Della Rosa, hoje um dos maiores estudiosos da nossa história, tudoporsãopaulo.com.br. E de minha parte, me procurem pelo Facebook, Marcos com U, Marcos quando vocês Carmo. acharem ele, né, gente? Vocês procurem no Facebook quando vocês acharem, porque... Facebook, escola, é difícil. Semana inteira manda viajando. um dia, mas ele responde, né, Marcos? Professor, só chegando em casa... Eu demoro mais ou menos um mês, mas eu respondo. Exagera também, né? Mas eu queria também que o professor deixasse o convite novamente, pessoal, amanhã, né? Que vai ter o grande evento aí, dia 9. Queria dar os parabéns, porque o professor todo ano aí se doa com isso, vai lá e faz a apresentação. É um prazer, verdade, é um né? prazer. Quantos anos já faz que está fazendo, professor? Olha, a celebração 32 em Jaú, o Dr. Reginato faz por conta já há mais de 10 anos, quase 15 anos. Eu tenho o prazer de participar há 6 anos. Ai, que bom. Há 6 anos. Neste ano em específico, aí a cereja do bolo, nós teremos amanhã de manhã aqui em Jaú, um veterano de 32. Verdade. Ele vai desfilar conosco, ele vai receber uma homenagem com a medalha constitucionalista, oferecida pela Sociedade de Veteranos de 32, daqui de Jaú. Quantos anos ele tem? 104. Oh, ele vai vir? Ele vem. Ele tá andando? Sim, o homem está firme e forte lá. De onde ele é? Vem de Marília, especialmente para celebrar conosco o 9 de julho. Nossa, eu preciso ir. Tem que estar lá. 9 horas? 9 horas. 104 anos? 104 anos. E o meu amigo Ricardo, aí do tudoporsãopaulo.com.br, também vai estar lá conosco. Ai, que legal. Vai aproveitar passar o final de semana aqui, comprar calçado, etc. Né? Ai, que legal. E o professor vai acompanhar, Sim, né? sim, vai ser muito gostoso. Ai, que bom, 104 anos. Como que é o nome dele mesmo? Eu não lembro o nome dele agora, é? só. Eu tô me lembrando que nós vamos ter que adaptar esse desfile, gente, para que o homem consiga passar ali sendo aplaudido por todo mundo. Para pegar a Major e tal, descer do palco, pegar a Major, desfilar pela Major. Mas eu quero vocês lá amanhã às 9 horas, por favor. Ai, vai ser muito bom. Então vocês vão... Vai ser pela Major? Isso, vai ser pela Major. Vai subir ali no a Jardim Major? Baixo. Nós vamos descendo a Major. Nós vamos fazer a contramão da Major. Nós vamos fechar ali em volta da Praça da República, o Jardim de Baixo, né? E ele vai passar desfilando a Major. E temos outras situações interessantes. Tem que ir lá para ver. Gostei, parabéns, ó. Vamos estar presentes. Okay. Vou convidar o professor de novo, nós vamos falar de João Ribeiro de Barros. É um prazer, é um prazer. Você marca agora, aproveitar que ele está de férias, gente. Uhum. Volta, mas não acabou as férias ainda? Não começou já as férias? Não comecei as férias, eu começo dia 18 só. Né? Mas volta quando? Dia 20? Então, dia 30 tem que voltar. Mas nós vamos falar do João Ribeiro. Eu tô com uma vontade que ele venha falar da escravidão, lembra? Sim, sim, sim. Camille Devente também Venho hein? também, com prazer. Né? Falar da escravidão, porque eu falo assim que, nossa, eu tô louca para saber, né? Mas, professor, muito obrigado, né, de ter aceito o nosso pedido. Ainda bem que eu acertei o dia que ele podia estar aqui. Obrigado mesmo.
Quer deixar mais alguma mensagem aí da nossa Revolução de 32? Eu só agradeço a você, querida, pessoal todo da TV Local, pelo apoio, pelo carinho de sempre. Agradeço ao povo da minha terra, da nossa terra, aliás, né, que todo 9 de julho vai lá e lota a Major. Lota mesmo. Né? Todo 9 de julho é a mesma coisa, é muito gostoso. É só em Jaú que nós temos isso, a celebração na praça mesmo, a celebração popular mesmo, mais do que militar, popular, é só em Jaú. Eu agradeço muito por isso.